Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que realmente todos estejam muito bem. Hoje, então, nós vamos iniciar o nosso 6º fascículo, que decorre das contrarrazões de apelação. Já conversamos bastante a respeito da apelação, estruturamos a apelação e a gente verifica que da apelação cabe o apelado apresentar assim, querendo as contrarrazões, aquilo que está elencado lá no nosso artigo 1010, parágrafo 1º, aonde que decorre que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Nesse sentido, é importante a gente buscar dentro da doutrina aquele conceito principal, o conceito fundamental para entendermos o que decorre as contrarrazões de apelação. Assim, nós temos que trata-se da resposta ofertada pela parte contrária àquela que interpôs um recurso. Nesse sentido, as contrarrazões visam combater as alegações invocadas pela parte autora, com a apresentação de novos argumentos que fundamentem a defesa. Nesse sentido, o que a gente pode vislumbrar? Que quando nós temos a sentença, que é aquela fase, aquele momento em que o juiz ele põe fim à fase de cognição, cabe o recurso de apelação. Então, aquela parte que ficou inconformada, ou seja, que teve um inconformismo daquela decisão, ela pode requerer a reforma. E esta reforma, ela vai dar-se no juízo ad quem, ou seja, lá no tribunal, saindo do 1º grau do juízo a quo e indo então para o tribunal. Neste sentido, a parte apelante, aquela que está apelando para o 2º grau, a reforma ou a nulidade daquela sentença proferida pelo juízo a quo, cabe ao apelado, então, em fase de contrarrazões, ele poder então também argumentar, rebater aquilo que foi então elencado pelo apelante em tese de apelação. O cabimento das contrarrazões de apelação estão elencadas, então, será o artigo 1010, parágrafo 1º do CPC de 2015. A nomenclatura usada para, então, descrever, ou seja, o apelado, nós temos, então, o apelante e o apelado, ou também recorrente e recorrido. O que vai ocorrer? Como nós estamos falando aqui nesse sentido de contrarrazões, o termo, a nomenclatura que será descrita será o apelado ou recorrido. Por quê? Porque o apelado que está apresentando as contrarrazões, né? Ou o recorrido, é ele que está apresentando. Então vejam, a petição, o que antes decorria da interposição, que foi mencionado e descrito lá no termo de apelação, no caso das contrarrazões, vai se decorrer da forma de apresentação. Então, eu vou descrever lá nas contrarrazões, eu vou iniciar com o apelado, porque agora é o apelado que está apresentando e não mais o apelante. Nós iremos trocar a nomenclatura. O que antes decorria do apelante lá na apelação, agora vai ser do apelado, ou então recorrido, conforme vocês acharem melhor. E da estrutura, quando a gente fala da estrutura das contrarrazões, não há muito segredo, visto que ela também vai se denominar de 2 petições. A primeira petição, que será a petição de apresentação, ela vai ser dirigida ao juízo a quo, ou seja, aquele juiz de 1º grau que proferiu aquela sentença, né? Então eu vou lá descrever: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 1ª, 2ª, 3ª vara civil da comarca de tal, né? Então é este endereçamento que eu vou descrever de forma inicial aqui nas minhas contrarrazões. Qualificação das partes. Preciso qualificar? Sim, eu preciso qualificar. E nós já conversamos isso em sala de aula, que eu posso colocar as partes já qualificadas nos autos? Pode, não há problema algum. Só que a gente precisa saber que
operadores do direito, no momento que forem realizar o exame da ordem ou qualquer outro concurso que vá descrever da elaboração de uma peça processual, precisa ser qualificado. Então, nesse sentido, já vão treinando desde agora. Vamos qualificar de forma completa as partes. Eu irei qualificar, em primeiro momento, o quê? O apelado, porque é ele que está apresentando as contrarrazões. Então, é de suma importância descrever primeiramente o apelado ou os apelados, né? Então, é eles então que estão apresentando as contrarrazões. Vou qualificar, não posso esquecer de descrever, né? Do que vem neste ato representado pelo seu advogado. Eu vou fundamentar, eu preciso descrever lá que decorre das contrarrazões de apelação e fundamentar conforme o artigo 1010, parágrafo 1º, e posteriormente eu vou qualificar o apelante, né? Então vejam, a gente troca o que na apelação foi feito, foi descrito primeiramente o apelante, posteriormente o apelado, aqui vai decorrer da forma de primeiro o apelado para depois então o apelante. Fechei a parte da qualificação, eu vou lá para o requerimento da remessa dos autos do juízo ad quem, certo? E assim eu vou fazer o fechamento de forma muito sucinta com data e assinatura. Aquele fechamento que vocês já estão acostumados a fazer. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado e OB. Certo? Fechado? Esse então decorre da primeira estrutura, aonde a gente vai então decorrer as nossas contrarrazões de apelação. No segundo momento, nós vamos descrever aqui a petição das razões. E esta petição das razões, ela vai ser dirigida a quem? Ao juízo ad quem, ou seja, para o tribunal. É lá que eu vou, então, dirigir. Vou colocar lá, né? Ao egrégio tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Maranhão, não importa. É lá que eu vou, então, dirigir esta minha petição das razões. Segundo momento, eu vou descrever a síntese do processo. Só que veja, quando a gente fala aqui nas contrarrazões da síntese do processo, eu vou fazer de uma forma um pouco diferenciada daquilo que o apelante fez no recurso de apelação. Por quê? Porque lá, no recurso de apelação, ele precisava demonstrar para o tribunal tudo aquilo que ocorreu dentro daquele processo que tramitou no juízo de primeiro grau. Ou seja, foi descrito o que foi requerido na petição inicial, o que foi alegado em sede de contestação, o que decorreu da fase de saneamento, posteriormente a sua sentença, né? Então ele precisa descrever tudo isso. Já nas razões, nas contrarrazões, não vou descrever todo esse montante. Eu vou buscar realmente aqueles fatos de suma importância, mas principalmente eu vou descrever o que ocorreu na sentença e o que foi alegado pelo apelante em sede de interpretação do recurso de apelação. Então é isso que eu vou então descrever. Eu vou suscitar de uma forma que eu vou reiterar aquilo que está lá em sede de sentença e aquilo que foi suscitado pelo apelante. Por quê? Porque o apelante, no momento que ele interpôs o recurso de apelação, o que ele está requerendo? Vejam, ele está requerendo ou a nulidade ou a reforma daquela sentença. E eu, como apelado, eu quero simplesmente que seja mantido aquela sentença, né? Então eu vou demonstrar isto com mais ênfase, aquilo que está em sede de sentença e aquilo que foi suscitado, então, pelo apelante lá no momento da sua interposição do recurso de apelação. Certo? Mas, claro, se tiver fatos importantes, aquilo que decorrer dentro da petição inicial que foi requerida ou que foi alegada em contestação, eu posso colocar, sim, os fatos principais. Mas eu vou dar o maior ênfase na sentença e aquilo que foi suscitado, então, em recurso de apelação. O segundo momento, eu vou descrever da fundamentação, ou seja, alegações de natureza processual. O que decorre? Veja, o que eu vou elencar neste momento? Eu vou colocar tudo aquilo que decorre da natureza processual. Vamos imaginar, requerer que demonstrar que a parte ela não tem legitimidade para interpor o recurso de apelação.
Ou eu vou simplesmente decorrer que a apelação ela decorreu de forma intempestiva, né? Então são aqueles vícios decorrentes da natureza processual. Eu não vou descrever nada aqui no que tange do mérito, do direito material. Eu vou suscitar, eu vou demonstrar ao tribunal que realmente ocorreu um vício. Ou seja, pode ser que aquela apelação que foi interposta pelo apelante, ela decorre de forma intempestiva. E eu preciso demonstrar isso dentro deste momento processual, muito antes de eu fundamentar aquilo que decorre de natureza material. Então eu vou suscitar neste momento, é o primeiro momento, de forma preliminar. Passado este momento, eu vou elencar as naturezas materiais, ou seja, eu vou justamente rebater tudo aquilo que o apelante, ele em sede de apelação, ele requer a reforma ou a nulidade. Por quê? Porque se o apelante apelou, é porque houve um inconformismo da parte dele. E havendo inconformismo da parte dele, eu como apelado, eu não tenho esse inconformismo. Por quê? Porque eu me satisfiz com a sentença. Para mim está ótimo, eu quero que seja mantido aquela sentença. Então eu preciso reiterar com muita ênfase, eu preciso descrever, eu preciso rebater para dizer que aquela sentença ela foi decidida coerentemente porque houve danos, no caso, no exemplo, né? Então eu vou rebater todos os pontos que o apelante ele suscitou lá no momento da interposição do recurso de apelação. E passado esse momento, eu vou então fazer o meu fechamento, que vai ser dos pedidos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né, de forma de preliminares, que foi nesse exato momento aqui, aonde que foi alegado, aonde primeiramente a gente vai alegar, que são aquelas defeitos processuais, aquelas falhas processuais no momento que houve a interposição do recurso de apelação. E já posteriormente, então, no mérito, é aquele momento onde eu vou atacar aqueles argumentos do apelante, né? Seja erros in procedendo ou então erros in judicando, né? Então, esse momento que eu vou, de forma muito específica, atacar aquele vício ou aqueles vícios, aqueles momentos em que foi argumentado pelo apelante. Por quê? Porque o apelante lá, em sede do recurso de apelação, ou ele está requerendo a reforma ou a nulidade daquela sentença. E eu, como apelado, né, eu não estou requerendo, eu quero ao contrário, eu quero que seja mantido aquela sentença, né? E para isso eu preciso, então, atacar com muita ênfase. Aqui foi colocado algum exemplo de pedido, né? Por exemplo, o que eu poderia pedir em sede de contrarrazões? Só que, claro, isso aqui é exemplo, é um mero exemplo, não vai significar que precisa ser seguido, porque a gente precisa sempre vislumbrar aquilo que foi atacado, que foi interposto lá no recurso de apelação. Então vejam, o que descreve aqui? Vamos imaginar aqui que seja, primeiramente, o que eu vou requerer? Que seja negado o recurso de apelação. Porque a minha intenção, eu como apelado, é que não seja aceito o recurso de apelação. Eu quero que seja negado aquele recurso de apelação. Porque o meu interesse é que aquela sentença que foi proferida pelo juiz Acó, ela se mantenha, né? Que não haja reforma ou anulidade daquela sentença. E para isso, eu vou requerer, então, que o tribunal negue aquele recurso de apelação, aquilo que foi interposto pelo apelante. E aí, tendo em vista a falta de interesse recursal do apelante. Segundo momento, um exemplo, é que, entendo-se do recebido recurso, que não se espera, que seja acolhida a segunda preliminar formulada, a fim de que se reforme a decisão interlocutória de folha tal, de modo que se considere como informante a única testemunha arrolada pela parte autora cujo depoimento consta na folha tal. Quando a gente verifica também em sede de contrarrazões, o que nós temos? Nós temos tanto na fase de apelação, do recurso de apelação, que o apelante ele pode suscitar algumas decisões que ocorreram no âmbito do processo e que naquele momento não coube o recurso de agravo de instrumento.
Então, a gente verifica lá no artigo 1009, parágrafo 1º, que pode ser suscitado, em sede de apelação, aquelas decisões interlocutórias que ocorreram dentro do processo, mas que naquele momento não coube agravo de instrumento. Verifica-se que não houve preclusão daquela decisão, do agravo no momento do recurso que eu vou atacar. Então, eu posso atacar em sede de recurso de apelação. Só que, se houve que a parte apelada, ela teve uma decisão no decorrer daquele processo, no qual também não pôde atacar com agravo de instrumento, pode ser suscitada agora, nesse momento aqui de contrarrazões, né? Então, pode sim que, por exemplo, nesse caso que eu trouxe aqui, que simplesmente não foi ouvida uma testemunha da parte lá no decorrer daquele processo. O juiz ele não ouviu, ele não quis ouvir aquela testemunha arrolada nos autos. Então, vejam, aquele momento, o apelado ele não pode atacar com recurso de agravo de instrumento. Ele pode, aqui em sede de contrarrazões, suscitar? Pode e deve suscitar nesse momento aqui. Então, ele vai elencar aqui como em fase de preliminar. O C, o que nós temos aqui? Não sendo este o entendimento do tribunal, no mérito que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença tal qual foi lançada, né? Então, vejam, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que no momento que eu vou apresentar as contrarrazões, eu vou reiterar, eu vou requerer que aquela minha sentença, aquela sentença proferida pelo juiz Acó, seja mantida. É este o desejo do apelado. E eu preciso sim rebater todos os pontos suscitados lá na apelação, que foi aquele momento que foi atacado pelo apelante. Por quê? Porque o mesmo requer tanto a reforma quanto a nulidade daquela sentença proferida pelo juízo Acó. Certo, pessoal? Então, para fazermos o fechamento aqui, a gente tem então o fechamento que decorre também nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado e OB. Lembrando que precisamos também sempre observar quando que decorre a forma datada, né? Eu preciso ser a mesma, requer que seja datado no último dia do prazo, eu preciso elencar ali a tempestividade e no meu fechamento eu também coloco essa data final que é de suma importância. Certo, pessoal? Espero, então, que todos possam fazer uma excelente peça de contrarrazões de recurso de apelação e que todos obtenham muito êxito nos seus estudos. Um grande abraço a todos.